Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba, e hoje nós vamos para mais um assunto de teatro, né? Aquele momento onde a gente troca muitas informações, muitas histórias sobre o teatro, muitos aprendizados, né? E, enfim, já falamos sobre muitas coisas. Se você não viu, volta, dá uma olhadinha. Tem muito assunto legal para você conhecer um pouco mais do teatro. Hoje nós vamos abrir para mais um assunto que eu acho que para quem nunca fez teatro, para quem não sabe como funciona, é importante. Esses vídeos vão ser bem esclarecedores nesse sentido, tá? E se você está em dúvida se faz teatro ou não faz teatro, né, não sabe como funciona, não sabe se é para você. Nas aulas anteriores eu falei bastante sobre o para que serve o teatro, né? Se você deve, por onde você deve começar, o que acontece dentro de um curso de teatro, o que a gente aprende dentro do curso. Então, tem muita informação legal, volta aqui, tá legal. E hoje, para você que quer saber o que acontece para que. Sabe aquele momento que você chega no teatro e você vai assistir aquele espetáculo maravilhoso e você fala: Nossa, que espetáculo lindo! Aí você vem com um monte de coisa na cabeça. Como é que aquelas pessoas decoraram tanto texto? Como aquelas pessoas conseguiram ensaiar tão perfeitamente? Como conseguiram encaixar tudo certinho? As entradas e as saídas, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Como que eles conseguiram fazer isso? Pois é. Para que aquele espetáculo seja lindo, maravilhoso, que as coisas estejam encaixadas e todo mundo saiba o que tem que fazer, é preciso passar por muitas etapas, por muitas partes ali de trabalho, né, de muito trabalho para conseguir trazer aquela preciosidade para o público, né? Aquela coisa bonita, perfeita, legal. Então, nós vamos começar uma série de vídeos agora falando sobre o que acontece em uma peça de teatro, desde o começo até a estreia, né? Então, qual é o processo? O que precisa ser feito para que um espetáculo fique pronto, por exemplo? Então, nós vamos começar hoje falando sobre os ensaios, né? Tudo começa nos ensaios. E é dentro desse processo, né, nos ensaios, a gente também tem várias etapas que a gente tem que cumprir. Então, por exemplo, nós temos a escolha do texto, né, ou do trabalho que a gente quer fazer. E aí pode ser um texto inspirado, pode ser um texto autoral, que é um texto em que as próprias pessoas escrevem, né? Às vezes acontece muito isso a partir de improvisos, de encenações, se cria uma história. E aí o diretor ou o autor ou os próprios alunos também conseguem escrever e montar aquela história. Depois da escolha daquele texto, aí começa a distribuição dos personagens, né? Então, quem vai ficar com quem? Aí acontece assim, cada grupo tem uma forma diferente. Tem gente que gosta de escolher aleatoriamente, fazer testes, né, para ver quem melhor se encaixa dentro do personagem, né? E aí a gente fala se encaixar não é só o perfil, né? A gente fala também da espontaneidade, de chegar mais próximo daquele personagem, né? Com a sua personalidade ali montada. Então, assim, é perfeitamente normal e possível que uma mulher faça um homem faça uma mulher, uma criança faça um velho, tá tudo bem. A gente consegue porque o ator é exatamente para isso. Ele pode interpretar tudo, apenas, né, se baseando em trabalho, em estudo, né, e muita dedicação. Então, depois que a gente faz esse processo de testes, né, ou às vezes acontece do diretor falar, olha, você vai ficar. O diretor mesmo já seleciona, você vai ficar com esse, você vai ficar com esse. Por quê? Geralmente o professor ou o diretor, ele já sabe das capacidades de cada aluno ou de cada ator ali, né? Então ele já vai olhar e vai falar assim, você vai fazer isso porque você tem capacidade para fazer isso. E você tem uma gama de entendimento que vai chegar mais perto desse personagem. Então tem diversas formas de distribuição de personagem.
Depois que distribuiu todos os personagens, que todo mundo tá ali encaixadinho, é hora de quê? Já decorar? Não, 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 não. Não é decorar. Já é a hora de estudar o texto. Aí a leitura de texto, leitura, 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 leitura. Ah, mas se ler uma vez já deu para entender, né? Não. Geralmente é importante a gente fazer umas, no mínimo, umas 10, 15 leituras, gente. Por quê? É cansativo? Um pouquinho. Mas cada vez que a gente lê, que a gente retoma a leitura, a gente descobre mais entonações, a gente descobre mais coisas legais para passar, para trazer para o personagem. Então, geralmente, o ator, né, na leitura, a gente começa numa leitura branca. Eu acho que eu já falei sobre esses dois assuntos. Se você não viu, volta lá, que eu vou falar um pouquinho mais, tá? Leitura branca é quando você precisa fazer uma leitura sem interpretações nenhuma. Então, você vai apenas ler. Bababá, babá, 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 apenas ler, sem trazer nenhuma entonação. Depois dessas leituras brancas, a gente parte para as interpretações. Então, por exemplo, os atores vão ler aquelas falas de uma forma, né, interpretando mesmo. Então, se é para chorar, é para trazer o choro, é o sentimento. Então, ali a gente vai descobrindo as entonações que aqueles personagens nos dão. E a gente vai conhecendo as nuances do espetáculo, tá? Bom, terminando esse processo, e aí por isso que eu falo que a gente não decora o texto. A gente memoriza, a gente entende. Porque depois desse processo todo, de ler tudo, né, esse tempo todo, aquele espetáculo, você já memoriza algumas coisas, né? Aí, saindo dali, a gente ainda parte para os ensaios. E assim, os ensaios, né? E assim, tudo isso que eu falei faz parte também do ensaio, desse processo, tá? Nos ensaios é aonde a coisa fica mais forte, porque você vai repetir, 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 repetir. Então, geralmente, o diretor ele vai pegar cena por cena para trabalhar, né? Primeira cena, segunda cena, terceira cena. Depende, às vezes ele gosta também de pegar uma cena aqui, outra cena aqui, ó, vamos montar uma aqui, uma lá do fim, a outra... E aí ele vai só montando ali de acordo com o que ele acha que tá interessante, né? Então, pega cena por cena, aí vai. Texto. Geralmente no começo dos ensaios, os atores eles estão com o papel na mão para ler enquanto tá fazendo a cena. Depois, com o tempo, aquilo vai se acostumando, ele já tira o papel e já consegue fazer as interpretações sem o texto na mão, né? Esse é o melhor momento, que é onde você vê o ator livre para fazer aquele papel. E aí ele consegue trazer toda a força de si. E aí, dentro desse processo, não é só, eu vou ficar lendo, vou ficar falando, montando a cena, tal, né? Ensaiando a parte coreógrafa, né, que a gente fala que é tipo uma dança, né? Sai de cena, entra, fala aqui, vai pra lá, é quase uma dança, né? E aí, dentro disso, ainda tem o trabalho do ator, né? Em casa, ele também precisa estudar, né? Ele precisa estar ali lendo o seu texto, ele precisa estar ali buscando entender as palavras que ele não entendeu, ou o que significa, o que aquele espetáculo está falando, é de alguma cultura diferente que ele não conhece, ele precisa estudar, ele precisa saber o que está acontecendo ali. Porque senão, ele vai apenas reproduzir o que o diretor está pedindo e ele não está entendendo nada. E isso é passado no palco. Mesmo as pessoas que nunca fizeram teatro, vai olhar para ele e vai falar: aquele ator acho que não está se dedicando de verdade. Não estou sentindo verdade naquele personagem. E isso acontece. Então, isso é muito importante. Manter exercícios e estudos fora o ensaio, tá? Bom, e aí tem todo esse processo de ensaio, tem todo esse momento de dedicação, onde o diretor vai marcando as cenas e dizendo o que cada ator precisa fazer, né? Dentro do que o espetáculo pede. Então, essa é uma etapa muito trabalhosa também, que precisa de muita dedicação e estudo e comprometimento, né? Porque são ensaios rigorosos, ensaios que não podem faltar, ensaios que todo mundo depende de todo mundo, porque se um falta, a gente não faz o espetáculo, certo?
Então, teatro, uma das grandes lições, né, que a gente aprende nessa etapa de ensaios é dedicação e comprometimento. Teatro pede por responsabilidade para que o espetáculo no final aconteça. Tá bom, gente? Então essa é a primeira etapa, o que acontece em uma peça de teatro, etapas, ensaio. E fica comigo que a gente vai continuar esse assunto e falar muito sobre o que acontece nas salas de ensaios. Beijo e até mais!